A gente recebe aqui no estúdio agora o ex-prefeito de Jaguaruna, o Claudemir dos Santos, engenheiro agrônomo também, atuante aí em várias áreas, aqui para uma conversa conosco. Muito bom dia, Claudemir, obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, uma satisfação muito grande, Rafael Bica. O Rafael já é conhecido longa data dos rodeios, né? Boa, verdade. Das lutas campeiras. Aliás, quando eu vinha a Jaguaruna, tu era prefeito nos primeiros rodeios, eu né? me encontrei muito com você lá no Preto Velho. Lá no Tio Preto. Ao Joelcio também, no nosso bom dia. O nosso bom dia aos nossos rádio ouvintes. A Rádio H2O já tem uma grande audiência em Jaguaruna, a gente tem observado, né? Quero parabenizar pelo programa de vocês. Eu ouço de vez em quando, um dia sim, um dia não, eu sempre ouço o programa. Que bom. Me revezo entre as rádios também da região, né? Quero dizer que o meu nome correto é Claudemir Souza dos Santos. Lá minha mãe ficava brava, né? Ela sempre diz que só se fala em Santos, é Souza dos Santos. Bota o nome completo para agradar a mamãe do Claudemir. Quer dizer, eu quero agradecer que ela está ouvindo esse momento. 86 anos e fez questão de dizer como é que sintoniza 106.9 mesmo. Ah, que legal. Como é o nome da mamãe? Alexandrina Souza dos Santos. Um beijo pra dona Alexandrina aí, saúde, sucesso, parabéns. E manda a receita pra gente aí. Se bem que a nossa geração, o Joel ainda é mais cuidadoso. A minha geração, do jeito que tá indo, não chega nos 70, rapaz. Se é que nós vamos comendo fritura, refrigerante, uma hora a gente acaba. Não, mas chega assim. Vamos na força. A gente, nas últimas semanas, a gente acompanhou ali algumas pautas, como a concessão do aeroporto de Jaguaruna. A gente esteve aqui no lançamento do filme sobre a valorização dos sambaquis, e nesses eventos sempre citaram ali a sua participação, a sua contribuição lá atrás, no início dessas discussões. E a gente quis conversar daí, então, contigo para falar um pouco aí dessas histórias, de como começou muito desses projetos que você participou lá atrás quando o senhor foi prefeito, também liderança aqui na região. Na verdade, nós sempre tivemos uma grande participação na comunidade e continuamos tendo, né? Nós temos residência aqui no Arroio Corrente e a gente faz questão de lutar por Jaguaruna. Não interessa essa questão muito partidária, sabe? Até o Bica deu uma beliscada ontem, dizendo que muitas vezes eu sou meio duro, né? Não tem nada a ver. Na verdade, quando o Laerte mesmo assumiu, eu estive, há 3 meses depois que ele assinou o primeiro mandato, me oferecendo para contribuir com a Barra do Camacho, sabe? Pelo conhecimento que eu tenho. Eu estive pessoalmente no gabinete, junto com os pescadores, que nós queríamos reformar aquela draga que infelizmente não deu certo até hoje. Mas eu quero dizer que a gente tem esse sentimento. E talvez, muitas vezes a imprensa não divulga muito, mas foi o governo mais popular que já aconteceu em Jaguaruna, sabe? Nós definimos como governo comunitário naquela época, até combinava. No sentido de participação popular. Governo comunitário com Claudemir Hilário, todo mundo falava isso, né? Então é o seguinte, nós todo último sábado de cada mês, nós reunia todas as entidades comunitárias de Jaguaruna. Quem está nos ouvindo sabe muito bem do que estou falando. Nós fizemos então 48 reuniões comunitárias nos 4 anos de governo. E quando nós fazíamos uma reunião no Camacho, no outro mês nós se exatamente fazia com que ocorresse na região do Olho d'Água, na região sul. Porque e lá iam todas as associações de moradores. Naquela época, o Bica e Joelcio, nós tínhamos 64 entidades comunitárias ativas, sabia? Hoje nós temos em torno de 45, sabia? Então nós fazia isso como prestação de conta e ouvia a comunidade. E aí saía muitas parcerias, sabia? Vou citar como exemplo aqui o posto de saúde da Esplanada do Campo Bom, foi tudo em parceria com a comunidade que nós construímos. No Camacho também nós construímos na época, em parceria com a comunidade. E aí a comunidade ajuda muito. Quando você envolve a comunidade se sente o quê? Coautora, ela também é autora daquele processo de crescimento. Então a maior obra que eu acho que eu fiz foi isso, sabe? E aí muitas obras vieram. E claro que a questão política de Jaguaruna, ela oculta algumas coisas que eu não acho legal, sabe? Eu acho que os partidos políticos, eles se colocam acima das ideias das pessoas. E tem gente boa em todos os partidos, não é verdade? Hoje até se vota muito mais na pessoa do que no partido, pelo que eu observo. Então, muitas vezes oculta, e aí a gente sai do governo, e de repente pensa, não, vamos chamar o Claudemir que ele pode se destacar. Não é assim. Até agradeço o convite de vocês, o interesse de vocês, e muitas obras aconteceram mesmo. Além dessa questão comunitária, a minha família sempre foi muito sensível a isso. Inclusive ontem eu estava com o meu irmão, engenheiro Claudio Honor, e eu vi ele atendendo várias solicitações ligadas à Celeste para ele resolver, que já está aposentado. Pois é. E ele continua ajudando. Então nós sempre fomos assim. Tem o Claudinei, que hoje está na Rádio Sambaqui também. Então nós
sempre fomos de dar essa contribuição. Meu pai já era assim também. Meu pai foi vereador, sabe? Uhum. Em 76. E naquela época sabia que ele não tinha santinho, sabia? Sabia? Não. Como é que era a campanha na Ele época? esqueceu de fazer santinho e faltava 3 dias. Né? E foi o terceiro uma votada. Aí. E a campanha, ele não tinha salário como vereador, né? Naquela época não existia salário no Brasil. Não estou aqui criticando ou não, mas só estou fazendo esta referência. Não existia salário. E era um trabalho totalmente voltado à comunidade. Só que vejam só. Eu lembro que eu tinha 76, então eu tinha menos que... Até o final do mandato dele eu tinha em torno de 12 anos. E eu já fazia as cartas para solicitar a aposentadoria dos agricultores ao deputado federal Ademar Guiz, sabe? Tu era o secretário Quando eu vi, eu me tornei secretário do meu pai. Então eu já sabia esse sentimento todo que tinha da comunidade, né? Mas reportando as obras, realmente nós emplacamos a conquista do aeroporto regional, que foi uma grande conquista na época, né? Claro que iniciou também todo esse trabalho com as gestões anteriores, como o ex-prefeito Zairo, mas a nossa gestão foi a gestão que desapropriou as terras, que conseguiu aprovar em Brasília o aeroporto. E é uma pena, rapaz. Só esse tema daria um debate grande. É. Pois é. Porque é o seguinte, está aqui, até eu mandei ontem pro Marcelinho, que eu tenho via e-mail, né? Aqui está a história do aeroporto. Eu escrevi a história, como é que aconteceu o aeroporto, sabe? E até entreguei pro governador naquele dia que ele esteve aqui. E aí é o seguinte, é uma luta muito grande, só que, vejam só, nós conseguimos o aeroporto, que o mais interessante é quando você consegue a obra. Uhum. Né? Claro que depois, levou muitos anos. O aeroporto iniciou a sua construção dia 12 de julho de 2002, sabia? É tempo. Vai fazer esse mês 23 anos. 3 anos. Vê só como é tempo, né? E o terminal que está lá hoje é só a metade, sabia? Sim. Do projeto original. A pista também não E aí veio para o projeto original. ele foi aprovado como aeroporto de carga e passageiros, então tem que dobrar o terminal de passageiros. E falta muito pouco para se transformar no aeroporto de cargas. Mas é a maior pista do estado, sabia? 2.500 metros de comprimento, é a maior pista do estado. Maior que de Florianópolis, maior que de Chapecó, maior que de Joinville, sabia? E ele teve início, de fato, Claudemir, digamos assim, o ponto de partida de estudo era para ser mais próximo de Criciúma. A partir de Criciúma foi se desenhando o raio para ver o aeroporto. Porque tudo isso aí foi uma disputa muito grande, né? Sim. Porque é o seguinte, nós temos que enaltecer algumas pessoas, como o ex-senador Geraldo Altoff, talvez é o pai do aeroporto, sabia? Você vê que eu não estou aqui misturando questões partidárias. Uhum. Ele era do PFL na época. Isso. Eu me encontrei com esse prefeito, João de Bittencourt, um grande prefeito de Jaguaruna, que ele era do PFL, e pedi apoio para ele, como era do MDB, né? E aí ele chamou o Geraldo, e o Geraldo era o relator do orçamento, exatamente no Brasil, orçamento que envolvia a aviação agrícola aqui do Brasil. A aeronáutica dependia desse orçamento. E o Geraldo fez o seguinte: eu coloco como relator o orçamento que vocês querem, mas vocês têm que colocar no orçamento o aeroporto de Jaguaruna e de Correia Pinto, na Serra, na Serra. Então, essa decisão foi importantíssima. Bom. E também o prefeito Stipe em Tubarão bancou mais de 50 viagens de técnicos para estudar a área do aeroporto. E aí tinha uma comunidade chamada Pedreiras em Sara, que tinha um sítio também, que tinha plenas condições de receber o aeroporto. Ainda começou a disputa grande. E tinha o de Forquilinha que não deixava, né? Sim. Só que o de Forquilinha não tinha como expandir. E tem um detalhe muito importante nessa área aí, o Rafael e Joelcio, que o aeroporto de Forquilinha, ele tem ele está em cima de terra de pirita. Uhum. E a pirita em dias úmidos, ela estufa, ela incha, ela absorve água. Aí causa pequenas ondulações na pista. E aí nem todos os pilotos querem pousar em dias úmidos, sabe? Sim. Com isso aí nós derrubamos também. Eu não sabia do solo. Eu sei que nem todo mundo quer pousar em dia de chuva lá, mas eu não sabia da história da pirita. Que isso só não se vê a olho nu, né? Sim. Então, mas o piloto sabe, então o pessoal não gosta de descer ali. Então nós ganhamos essa discussão toda, foi uma discussão muito grande. REC contra a Murel. Nós chegamos aí em reuniões que nós quase éramos vaiados na época, né? Imagina. E eu de repente, Ainda hoje... Eu avalio também que, tem de muita gente em repente... Criciúma, né, Claudemir, que ainda hoje pressiona para a Forquilinha ser... Até houve um erro aí que foi investido agora há pouco, 12 milhões de reais em Forquilinha. E Forquilinha quer retomar voos comerciais. Isso não é muito bom. Mas o governador agora privatizou o aeroporto. Eu acho que é uma decisão acertada. Mas veja só como as coisas demoram.
Aí talvez eu disse que eu sou meio duro, mas não é. É o seguinte, a gente tem que pontuar tecnicamente o que é correto. O leilão aconteceu para a privatização do aeroporto em novembro do ano passado. E foi assinado só o mês passado. Exatamente com a empresa que ganhou o leilão para tocar o aeroporto. Vê quando demorou mais de 6 meses, né? Tudo isso são demoras, né? E a duplicação da 101, como a duplicação de 101 demorou, aí tem mais processo de transição. E também não está esclarecido ainda quando que vai ser alargada a pista. Isso tudo tem que fazer parte de um cronograma, a gente tem que cobrar isso aí. E tudo demora para nossa região. A duplicação demorou muito da 101, o aeroporto demorou demais. Nós tínhamos várias empresas para se instalar na região que não se instalou porque o aeroporto não ficou pronto. Aí o pessoal também me criticou porque, na verdade, quando eu saí estava sendo pavimentada a pista, certo? Mas me interessa que a obra foi conquistada a nível de Brasil. Isso é uma referência. Isso me atrapalhou na reeleição também, bastante. Porque aí o pessoal dizia, isso aí vai ficar um elefante branco, isso aí não vai acontecer nada. Me lembro da minha esposa, minha saudosa esposa que eu perdi o ano passado, a Mari. O dia que o avião passou, que o avião passa perto da nossa casa ali em Arroio Corrente, ela chorou, sabe? Imagina. Que é a primeira vez que teve os primeiros voos, né? A minha filha também, Mariana, que é uma empresária importante hoje em Tubarão. E fazer propaganda da Mariana Joias. E aí é o seguinte, ela também, a primeira vez que ela embarcou para São Paulo, ela chorou. Assim, pô, o pai se desgastou com isso, não foi fácil. Essa coisa da política judia muito, né, Claudemir? Eu costumo sempre brincar com os meus amigos políticos, acho que contigo eu nunca falei isso. Mas com os amigos políticos eu costumo sempre dizer que eu digo o político, acho que ele tem uns 3 estômagos, né, cara? Porque tem que digerir certas situações que às vezes a pessoa é engolida numa leva de ofensas. E na verdade também muitas questões são narrativas, né? Sim. Até no Brasil hoje, né? Em vez de se construir um projeto para o Brasil, fica se discutindo. Quem é Bolsonaro, quem é Lula, é um erro. Tem que pensar no projeto de Brasil, no projeto de Jaguaruna. Eu tenho que destruir o que tu fez porque foi tu que fez. Aí eu me lembro que quando eu saí da prefeitura, o pessoal disse assim, mas chamar o Claudemir, ele vai continuar sendo o pai do aeroporto? Mas não é assim. Na verdade, eu sabia todos os caminhos, né? Certo? Talvez a obra caminhasse muito mais rápido, né? Nós também conseguimos o asfalto Camacho, com o Luiz Henrique. Sem contrapartida, uma obra dessa hoje seria 80 milhões de reais, sabe? Quando o pessoal fala que ganha 10 milhões em algumas cidades, 10, 20 milhões, naquela época ganhar uma obra de 80 milhões, né? Certo? Na época custou 22, mas eu digo atualizando hoje, há 20 anos atrás. Também eu não consegui inaugurar, porque quando eu saí também estava fazendo a terraplanagem, certo? Mas foi uma conquista. Enorme. Uma conquista. E você sabe quem é que nos deu a obra realmente do Camacho? Deputado Edinho, deputado Genésio, mas o mais importante também, que não tira sua importância, é o Manuel Mendonça, que foi o secretário de obras de Luiz Henrique, aqui natural de Jaguaruna, família Mendonça. Irmão da Terezinha Mendonça, morava bem aqui perto da rádio. E aí é o seguinte, ele se transformou secretário de obras do Luiz Henrique, secretário regional naquela época, que tinha as secretarias regionais de Joinville. E ele disse para mim, eu gosto tanto de ti que eu vou trazer o Luiz Henrique e nós vamos ganhar o asfalto do Camacho. E eu me encostei nele e deu certo. Né? São histórias importantes. Mas também que obra. Mas também, chegou nosso amigo Jorge, esse tem história também. Não conhece ninguém esse aí também, né? Que admiro e também tenho uma certa gratidão bastante grande pelo trabalho dele. Então, mas hoje eu falando da obra do Camacho, você vê que obra interessante e bem feita. Demorou tempo, né? Teve problema de empreiteira que desistiu. E aí o que aconteceu? Tem acostamento pelos dois lados, que eu hoje estou observando, que vocês também podem ajudar nessa questão, que muitas obras saem sem um devido padrão. Não precisa ser assim. Você pega a rodovia que vai até nosso campo de aviação, o aeroporto. Fazer uma rodovia até o aeroporto sem acostamento. Aí eu peguei no pé do Moisés, sabe? Moisés deu... Moisés, não sou culpado. Quem fez o projeto foi a prefeitura. Mas vocês têm que acompanhar. Né? E as demais obras também. A obra da Emílio Ricardo. Interessante. Uma obra importante. Né? Que beneficia a comunidade. Mas podia ter acostamento, podia ter uma drenagem correta. Agora vai ser feita a drenagem, parece. A da Jabuticabeira também, não tem acostamento. Então, na verdade, tudo isso aí, essa que está para sair agora, nesse projeto novo do governador Jorginho, da Estrada Boa Rural, também do Laranjal, tem que cuidar, que tem que ter um acostamento bom, tem muitas máquinas agrícolas, os agricultores têm que utilizar o acostamento. Se você não fizer isso agora, você sofre depois.
O problema do Estrada Boa Rural é que vem com padrão definido pelo governo do Não, estado, mas a gente- que acho que foi meio metro de acostamento. Mas de repente a gente tem que colocar algum recurso via prefeitura para fazer um acostamento adequado. Porque depois você não faz isso aí. O prefeito Leste até comentou conosco isso, que ele disse que ele não consegue mexer no projeto, que é o projeto do governo do estado. Mas ela é uma rodovia municipal, então uma vez feita, aí o município... Então ele quer ver se faz no projeto que permita essa melhoria depois. Eu né? não estou assim criticando, eu digo que esses padrões são importantíssimos, até porque nós somos uma cidade turística. Mas a crítica não é ruim. Eu acho que cabe ao gestor, ao saber ouvir críticas, né, cara? E quando eu digo que tu faz, né, às vezes tu te posiciona com críticas duras, eu já te ouvi algumas vezes realmente com críticas. A crítica dura, eu acho que ela não pode ser uma crítica falsa, não pode ser uma crítica na minha ideia, né? Uma crítica hipócrita. Aí é outra história. Você foi na abertura da Festa Tainha, no lançamento, Olha que momento bonito que vivemos ali. Não, que momento bonito. Eu falei aqui no rádio, né? Do Claudemir brincar com o Laerte. Então, um momento bacana. Os dois foram homenageados. Um momento bacana isso. Não tem cara. isso aí. É. E tem conquistas importantes. Por exemplo, na época nós conquistamos o selo de cidade, como cidade turística, sabia? Ó, Foi o único... só foi Criciúma, Tubarão e Jaguaruna, no sul do estado. 2001. de selo de cidade turística. Como selo... que tem cidades com potencial turístico. Nós somos, naquela época, nós somos considerados cidade turística. Uhum. Isso aí representa convênios a nível federal, visitação. Nós demonstramos toda a nossa questão do nosso santuário arqueológico. Tem muita questão assim, o Rafael e Joelcio, que não andou por causa das questões políticas partidárias. Eu acho que tem que colocar o pessoal o quanto mais técnico possível nos cargos, porque você desenvolve. Hoje a prefeitura, por exemplo, eu já falei isso, interessante ter pelo menos um arqueólogo hoje na estrutura. De tanto santuário que nós temos em termos de sambaqui, nós temos, sabe quantos sambaquis catalogados pelo IFAM? 54 sambaquis. Sabia? E nós conseguimos também no IFAM reconhecer como o sambaqui de Garopaba do Sul, o maior sambaqui a céu aberto do mundo. Se foi um reconhecimento nossa Isso época. foi uma questão levantada ali no lançamento do documentário, que foi essa conquista. Aí nós conseguimos fazer o parque, né, o projeto do parque arqueológico, que mostra os cenários para a visitação do sambaqui à noite, iluminado, sabia? Eu já tinha até o projeto pronto, aí eu saí na hora errada, sabia? Sabia? E esse aí não foi dado sequência. Também não foi dado sequência até hoje. E tem outra questão. Existe, tudo isso aí está lá, o tombamento para iniciar esse projeto do parque. O pessoal fala bobagem, diz assim, mas agora ninguém mais pode construir, mas já não podia. Em volta do sambaqui não pode, hoje é 50 metros, na minha época era 200 metros de proteção ao sambaqui. E poderia ser 200 metros, né? Eu acho que tem certas coisas que... Não, mas aí foi o IFAM, que naquela época o IFAM determinou 200 metros, né? Aí depois a Câmara aqui mudou para 50 metros. Então isso aqui é um baita num projeto, já pensou de visitar o sambaqui à noite, iluminado, e vendo os cenários, como é que vivia o homem do sambaqui. E sabia que todo ano que vem gente da França, sabia? Arqueólogos da França, da Grécia, sabia? Em Jaguaruna pesquisar. Nós temos no sambaqui, exatamente sambaqui cemitério em Jabuticabeira, que tem mais de 5 mil corpos enterrados, sabia? Então nós temos tudo que resgatar, tudo isso é turismo. É cultura, é turismo, é respeito àqueles que habitaram aqui a nossa terra, muito lá atrás. Então todos esses projetos aí... Você falou ali que conhece bastante alguns caminhos assim. Hoje existe recursos em outros níveis para trazer muito. Hoje mudou muito, Rafael e Joelson. Hoje mudou muito. Hoje tem muito recurso. Muita emenda, muita coisa. E tem lá em Brasília que nós pedimos na época para reconhecer o nosso sambaqui da Garopaba como patrimônio da humanidade, sabia? Também todo esse processo. Quer dizer que tudo isso aí fica muitas vezes para trás, por quê? Porque precisa de mais técnicos para trabalhar em cima dessa questão. Não vou dizer que não está sendo trabalhado, mas nós podia ter avançado sobre essas questões. Isso aí o que é? Turismo. Renda, né? E nesse projeto de tombamento do parque arqueológico, ele se transformar num parque arqueológico, obriga todas as peças encontradas no sul de Santa Catarina a vir para o museu que será construído lá no sambaqui de Garopaba. Isso é turismo. E é um turismo dos mais lucrativos para quem recebe. Até eu né? vou me encontrar com esse arqueólogo que apresentou esse documentário sambaqui, que o Joel estava aqui no shopping, que ele não tem esse material, vou entregar essa semana para ele. E nós até fizemos uma maquete, sabia, de como seria tudo. Sabia que a maquete desapareceu? É mesmo? Devia ter levado para casa. Que A barbaridade. maquete desapareceu. Paralelo a isso... Acho que o Jorge lembra disso aí. Paralelo a isso, tu continua com atividades envolvidas aí com, especialmente agora, a gente falando antes aqui, né, fora do ar,
A questão do Rio Tubarão, tu continua envolvido como... Sim. E é um trabalho voluntário, né? Totalmente voluntário. Eu faço, dinheiro eu não ganho com isso aí muito pouco, mas eu acho o seguinte, o trabalho voluntário ele tem que ser valorizado, enaltecido. Eu falei lá na abertura, no lançamento da Festa Tainha, um exemplo que nós temos, por exemplo, a Associação Amor pra Jágua. O pessoal todo interessado o quê? Na proteção das dunas, proteção da lagoa, proteção do mar. Tudo isso aí não pode se deixar contaminar. E aí é o seguinte, quanto valor tem isso para a prefeitura? Muito. Vê que agora, naquela primeira Festa Tainha, nós fizemos em parceria também com a antiga Ambarco. O Volney Siqueira era o presidente. Lá, nosso morador, nosso companheiro da praia do Rio Corrente. Para quem chegou há menos tempo, a Ambarco é a antiga Amor pra Jágua, era a associação que antecedeu a Amor pra Jágua. Só que é o seguinte, tu tendo uma associação do teu lado, hoje a associação, naquela época a prefeitura era a cabeça da Festa Tainha junto, cabeça que eu digo que coordenava a Festa Tainha junto com a Ambarco. Hoje a Ambarco é junto com a prefeitura, mas a Ambarco hoje ela lidera praticamente toda a Festa Tainha. Importantíssima a decisão, porque é o seguinte, lá na praia... Quando o lixo não é bem recolhido, que não anda muito bem recolhido o lixo não na praia, sabe? Tem semana que não passa na nossa rua, tem semana que passa. A Hackney isso aí deixa a desejar. E aí o que a associação faz? Coloca no grupo nosso, que nós temos, como eu sou associado também, reclama com a Hackney e volta a funcionar, sabe? E tem um ponto de coleta lá de lixo reciclável também, que eu acho muito bacana na associação. Tem. Fizeram um ponto de coleta lá na associação. É fantástico essa Até ideia. falar nisso, eu também tenho um projeto, deixei pronto um projeto de reciclagem do lixo de Jaguaruna. Pronto, totalmente projeto. Senta aqui, Jorge, senta aí. Até o local para sediar o projeto. Que bacana. Eu deixei uma relação de projetos, fiz o projeto de esgoto do centro dos bairros, também que está todo pronto, elaborado pela Murel. Toda essa questão tem que tirar do papel. Até uma questão muito importante, nós estamos falando sobre isso, e o Laerte conversou também, que está sendo feita o recapeamento da rodovia de acesso da BR até aqui o centro, né? Mas se não mexer na drenagem, você vê só, fizeram recapeamento, e o Jorge, é bom que o Jorge é mais nativo, né? Mais nativo, mas vocês são quase nativos já, né? É o seguinte... foi feito já do trevo para cá sem mexer na drenagem, já botaram a capa asfáltica. É um erro. Você se lembra daquela chuva que deu, que o mercado lá de Patinhas perdeu tudo praticamente? Então é o seguinte, agora no centro parece que vai ser colocado drenagem, só que a drenagem que precisa é muito maior que foi falado aqui, na verdade. Para onde vão essas águas desses bairros todos? Então não adianta fazer essas capas asfálticas. O Jorginho está fazendo exatamente, acelerando esse processo. Eu vi a empreiteira, chegou ali, numa semana faz, vai embora. Não é assim. A drenagem é fundamental e o esgoto também. O Estrada Boa, o Miro Guiz, que é o coordenador regional, ele falou, né, que é só fresagem e recapagem, né? Aí no fim acaba ficando outras questões, né? Porque a gente tinha ali uma questão que a gente levantou ali na região da padaria Luana, ali do consultório do Adriano Dentista. Aquela região ali tem uma que escorre muita água de cima e vai passar por cima. Passou por cima. Não, e o que acontece? Se não fizer essa drenagem bem boa, a ameaça de água dentro das lojas, dentro das residências no centro vai ser muito maior ainda. E quanto mais o asfalto mais perfeito, né, mais a água passa por cima de tudo. Que aí não há impermeabilização, não há drenagem. Já tinha lojista se movimentando para não deixar a obra acontecer se ela viesse para o lado de cada Não, dia, até o anúncio, eu vi o Laerte falando que a prefeitura vai entrar com 1000 tubos, fazer, né? 1000 tubos. Mas mesmo assim eu acho que tem que pensar nos bairros para onde vai jogar essa água também. Eu preciso fazer um intervalo. O Jorge Souza está conosco aqui para bater um papo com o Claudemir depois do intervalo. A gente finalizar depois aqui fazendo... Só te mandar, Claudemir, alguns abraços aqui, pessoal que está interagindo. A nossa querida ouvinte aqui, a Zaneide, manda um bom dia para o Claudemir e para todos os ouvintes. Uma bela foto da Lagoa da Jágua, já eu boto no ar aqui. E tem um cara mandando um abraço, acho que esse aqui tu não conhece direito, mas ele diz o seguinte: dá um abração ao meu sempre prefeito Claudemir. Fala para ele que tem que vir aqui na minha casa para comer uma coxinha da asa com arroz. O Di, lá do Cavacho, quer servir uma coxinha da asa com arroz. Tô louco pra ir lá comer uma tainha. Mas eu quero agradecer o Di, a Nida também, a Nida, que você falou antes, mais conhecida como Nida, que são pessoas que são importantes na nossa vida. E agora faltou câmera aqui, 10:09. Obrigado, Jorge. É por isso que ele tem essa cabeça privilegiada, né, cara? Eu, né? Não, de inteligência eu tô falando, cara. Tudo é complexado, tudo a gente fala e acha que estamos chamando de... É absurdo. E aí, Jorge, bom dia. Bom dia. Eu cheguei aqui acompanhando as palavras do Claudemir. Eu só quero dar um testemunho porque o que é verdade e o que foi feito de bom a gente tem que registrar.
Eu agora me afastei de forma definitiva da Associação de Moradores do Balneário Paraíso. Foram 7 mandatos. Que pena. Acho que chega, já fiz o que eu Não, poderia mas fazer. contribuiu muito. Mas para registrar só um momento histórico de toda aquela região. Nós fizemos uma reunião com o então prefeito Zairo Cabral, com o Beto Tournier, o saudoso Genésio Goulart, porque chegava um fio de energia por cima das dunas a 1 metro de altura. E as crianças brincavam lá naquela época, era muito perigoso. E abastecia 10, 12 casas no Balneário Paraíso. E nós fizemos essa reunião quando fundamos a Associação de Moradores, e o Zairo e o Genésio se comprometeram. Fazendo a estrada que ligava o Laranjal até o Paraíso, o Genésio daria a rede elétrica. 380 e poucos mil reais naquela época era muito dinheiro. E o Zairo não conseguiu fazer no seu mandato, o Claudemir assumiu. E nós tivemos várias conversas e trocamos muitas ideias, e o Claudemir, através do secretário de obras, o Dejair Stipe, mandou o Dejair lá em casa e, Jorge, vamos acertar isso aí, vamos fazer isso aí. E aí foi aonde se começou. Eu nunca vou esquecer, Claudemir, que quando começou a estrada, a prefeitura tinha 2 caminhõezinhos toco azul e despejava uma carga de material, e quando voltava com a outra, o Nordeste já tinha coberto. Aí o Claudemir disse, não, vamos fazer aquilo lá para ficar top. E contratou o Manezinho, também faleceu agora, o saudoso Manezinho, com a empresa de terraplanagem, e fizeram aquela estrada pelo meio das dunas. Eu acho que hoje talvez nem se conseguiria fazer mais com aquilo. Proteção policial. Foi. Proteção policial. E quando a estrada ficou pronta, e muitas pessoas na comunidade... A estrada está até hoje lá, né? Muitas pessoas riam disso, que não ia sair essa estrada. E quando a estrada ficou pronta, nós procuramos o Genésio, ele e o Valério vieram ali, o Valério era um engenheiro da Sergal, e mediram a passo e começaram a despejar poste, fizeram a rede elétrica nova, não existia energia na Figueirinha. Exatamente. Figueirinha não tinha energia. Tinha lá 30 casas, não tinha. Hoje tem 300, 400 casas, todo mundo usufruindo disso. Talvez não saiba da história. Foi um fruto do trabalho da ANBAP, da Associação de Moradores, com o prefeito Claudemir, certo? E então, só para agradecer, porque se hoje nós vivemos bons momentos naquela região toda aquela região passou pelo trabalho. Vamos dizer também, primeiro do Claudemir, que era o gestor, e toda a diretoria da ANBAP, que tinha o Raul, que é nosso diácono, falecido Enio do Foto. Nós juntamos empresários aqui da região e montamos, comerciantes, e montamos a ANBAP para isso. Então, Claudemir, gratidão. Foi muito emocionante essa noite que foi em 2002, me parece, fevereiro de 2002, que nós inauguramos lá a energia elétrica na Figueirinha. Olha, gente, imagino. E era totalmente deficitário para Sergal, sabia? E o Genésio bancou aquilo tudo ali. Foi uma loucura. E não sabe uma história interessante. A Eucatex, que era de propriedade do Maluf, sabia? Era detentora de boa parte das terras ali, sabia? E dizia que se nós recolhêssemos lixo, nós íamos ser presos, né? Certo? Caramba. Por que tu fazia como prefeito? Eu contratei um trator de esteira, cara. Mas potente, cara. E veio um operador, colocou um pano na testa, assim, branco, e atravessou a duna, sabe? E a polícia do outro lado, né? Mas não chegava o operador nem o trator, sabe? Aí ninguém tinha coragem de descer, que falava que não podia, que ali era a terra deles, não podia mexer, né? E nós responderíamos um processo, e eu tive que me defender mesmo. Só que eu tive coragem de fazer isso, e até hoje aquela estrada foi feita, e aí passei por ela agora. No Laranjal, é uma estrada boa, e aí é o seguinte, se não tomasse aquela medida, ficava aquelas comunidades isoladas, sabe? E até hoje a integração dos balneários, né? Então é o seguinte, eu passei momentos difíceis também, por causa que naquela época ainda tinha um carro que estacionou de madrugada atrás no fundo da minha casa. Eu liguei para a polícia e a pessoa tinha voz de prisão, tinha mandado de prisão, sabe? Tinha mandado de prisão. Eu passei momentos difíceis por causa daquelas questões. Imagina, cara. Que nós mexemos em questões assim que não podia mexer, né? Não é que não podia mexer. Na verdade, eram terras que não eram deles, eles queriam ficar de donos. E aí eu chamei o advogado da Eucatex e disse para eles, olha, o que vocês fazem? Esse pessoal parte e nem sabia que era de vocês. Compraram com recibo algumas terras. Vocês fazem um acerto e parcelam em 20 vezes. Foi o que nós fizemos. Senão nunca vocês vão receber isso aí. Aí foi feito um acordo. Foi feito um acordo. Mas até chegar ali não é fácil. E a Eucatex tinha interesse em fazer alguma coisa aqui? Ou era só porque... Não, eles compraram, não sei como é que chegou até eles essa posse aí. E aí eles se tornaram donos e começaram a querer não deixar crescer, né? Pra ver se um dia valorizava, né? E agora nós perdemos muito com isso. Tu pega balneários ali, uma vez os franceses estiveram aqui,
e queria um balneário que não tivesse acesso por terra, sabia? Olha só. Só pelo mar. E queria que nós isolasse, era a Nova Camboriú. Nós isolasse, como é que ia trancar a estrada de... O Jorge não podia passar do Paraíba. É que eu ia pescar, né? Certo? Aí eu disse, não, mas isso é inviável. Aí os caras vieram com a revista Isto É, tudo, sabe? Aí eu disse, mas o senhor vai deixar de ter uma praia paradisíaca? Eu disse, não, mas Sim. a estrada é dos nativos, é da comunidade. Queria que cercasse, né? Então tinha umas ideias assim, né? De vez em quando tem algumas coisas assim. Claudemir, como é que tá o trabalho com o monitoramento do Rio Tubarão? Falasse em dragagem ali, ali também é um parto, rapaz. Olha, o Luiz Henrique falava, muitas vezes tem uma cabeça de burro. O Henrique, quando na estrada do Camacho, uma vez não andava mais rápido, ele dizia, Claudemir, isso aí só pode ter uma cabeça de burro enterrada. Mas é o seguinte, o Luiz Henrique era muito bom, cara. Não é por ter falecido, uma pessoa de pulso, mesmo. Quando ele dava a palavra, ele dava. E o Rio Tubarão, em 2012, nós montamos uma comissão de acompanhamento, eu coordeno essa comissão, com 26 entidades. Esta comissão tem lutado muito. Por incrível que pareça, foram gastados pelo Estado, na época do Colombo, já 2.700.000 reais em projetos, sabe? Aí o projeto não houve conclusão final, não conseguiu licença ambiental, mas batendo em cima, agora, depois de tanto tempo, o Moisés também não conseguiu terminar isso aí, eu incomodei muito o Moisés com isso aí. E agora o Jorginho decidiu, então, contratar a Universidade Federal, que ficou de até o ano que vem adequar esse projeto. Vê como demora, cara. A demora é muito grande. E Tubarão, hoje, está sob a mercê da própria sorte. Porque é o seguinte, isso interessa para nós também. Porque quando dá uma enchente grande, também afeta nós aqui, né? Só para vocês terem ideia, em 74, a Barra do Camacho abriu 700 metros de boca, sabe? O canal tem 60 metros de largura, abriu 700 metros de boca. O Jorge se lembra que o pessoal foi socorrido aqui no Salão Paroquial, você lembra, né? Lembro um pouco. Só vinha de canoa para passar pela Garopaba e nós socorríamos aqui no Salão Paroquial. E aí é o seguinte, se não acontecer nada, quando o rio sobe na faixa de 6,5 metros a 7, ele transborda no centro. Em 2022 aconteceu isso. Um susto muito grande. O pessoal do quilômetro 60 perderam mais de 20 casas. Você sabia que aquelas casas o pessoal não conseguiu? Até hoje. Que loucura, né, cara? É hoje. E o governo do estado já tinha repassado o recurso. Uma... Agora o Sorato está tentando viabilizar. E aí é o seguinte, então, nós estamos esperando a universidade terminar esse projeto para iniciar esse processo. E o pessoal fala muitas vezes de muito dinheiro, sabe? Eu quero fazer uma reflexão sobre isso. No Vale do Itajaí, não são milhões que foram gastos em termos de produção de enchentes, são bilhões. Bilhões de reais. Aí pode, né? E aqui a nossa redragagem está avaliada na faixa de 500 milhões, certo? Do Rio Tubarão. Aí é difícil. Então, na verdade, falta prioridade. E dinheiro federal tem, só que tem que concluir os projetos. E aí foram gastos quase 3 milhões e os projetos não foram concluídos. Muitas vezes a gente que faz parte de uma comissão, Jorge, como você também fez parte sempre da associação, um grande trabalho lá no Paraíso, a gente se desgasta. E aí o pessoal diz assim, você só fala nisso, mas não é, né? É a mesma coisa quando você dissesse que eu fui meio duro. Não, eu sou bem mole, cara. É o seguinte, eu sou um cara bem participativo e se me chamar eu estou em qualquer lugar. Pode me chamar na prefeitura, não importa quem seja o prefeito, o que interessa é Jaguaruna. A draga que está lá apodrecendo o Camacho, eu não me conformo com isso. Né? Por que eu não me conformo? Porque em 2017 me aposentei e a draga era essa. Né? Se eu te mostrar hoje, ela está quase um ano parada, trabalhou 45 dias, veio já faz 5 anos de Jaguaruna, trabalhou 45 dias, não se conseguiu licença, tem um grande banco de areia bem perto dela, aquele banco de areia vai fechar a barra certamente até o ano que vem, sabe? Certo? Porque mesmo com as obras que foram feitas, não é suficiente, a barra não se mantém com aquelas obras somente. E outra reflexão que eu faço também... E tem agora uma draga pequenininha trabalhando. Não, ali é o pessoal que detém a licença ali, para minerar ali, só que ela só tira um pouquinho de areia, mas não é no local que precisa. Também outra coisa que tem que avaliar, por exemplo, a prefeitura, a Murel tem que cobrar se está fazendo trabalho adequado também. Daqui a pouco cava muito próximo àqueles molhos e pode até dar problema. Você sabia que a parte daqueles molhos começou a ceder também? Sim, imagina, né? Não por causa dessa draga. Então é o seguinte, tem que tomar uma decisão. Aí em dezembro, eu inconformado com isso, fui na Murel, convenci o consórcio da Murel a reformar aquela draga. Até seria muito bom para a prefeitura, que reforma a draga sai desse pepino, né? Só que agora o consórcio está avaliando também, era para fazer isso em março, já estamos em junho, estive na Murel semana passada e não consegui conversar com o presidente do consórcio, que ele não estava naquele momento lá.
conversamos com outro pessoal, os técnicos da Murel, e eu acho que tem que ter uma decisão. O que a gente ouve falar é que o custo é muito alto. Porque a cidade tomou uma decisão, sabe? Vai retirar a draga e vai cobrar na justiça a reforma da draga, sabe? É o que a gente tem... Só que é uma coisa assim que não devia deixar acontecer isso aí. Porque, na verdade, eu acho que houve um descuido. Eu acho que quem assessorou o Laerte nesse sentido não assessorou de forma correta, porque não podia deixar a draga ali. Se você não usa o equipamento, você recolhe o equipamento, protege o equipamento, sabe? E espera uma decisão de licença ambiental, sei lá o quê. Agora não pode deixar ali. Ali você vai deixar apodrecer a draga. Aí o pessoal muitas vezes diz hoje, ô Jorge, por que o Aguinaldo ganhou a eleição no Camacho? Só ganhou no Camacho. O pessoal diz que foi por causa do Claudemir. Não é só o Claudemir. Na verdade é o seguinte, né? É que a comunidade sabe que isso aí não foi um serviço totalmente bem feito. E também sabe do seguinte, uma outra reflexão que eu faço. Eu estive aqui em março, numa reunião de comissão da Câmara de Vereadores, me chamaram ali para explicar sobre as obras da Barra. O que foi feito na Barra anterior àquelas obras ali, que aquelas obras ali nós participamos também, até o próprio desenho ali, eu ajudei o pessoal da Murel a construir aquele projeto, porque a gente vinha lutando. Aí o Moisés entrou, conseguiu aquele convênio muito bom, que são obras importantes, né? Mas o que foi feito antes é muito mais. O Mole Sul já estava pronto, aqueles moles antigos com bolsa de cimento foi feito pela Cidasc em 94. Então, se considerar obras, é muito mais. Só que essas obras que foram feitas agora nessa gestão são importantes, são muito importantes. Mas a draga não se mantém sozinha, ela precisa o quê? A barra não se mantém sozinha, a barra precisa de manutenção. E essa manutenção tem que ser no mínimo a cada 2 anos. Aí você acha que é pouco que tem que tirar? Pode lá ver, tem que tirar no mínimo 100 mil metros cúbicos de terra. Não. E sabe quanto é que custa isso? 2 milhões, talvez. Você vê? Pois é, mas aí... Aí eu fui também em dezembro junto com o vereador Dido Camacho, ele que ofereceu o almoço de coxinha de asa de galinha, não, que era uma tainha. É o seguinte, nós fomos lá no nosso secretário de Estado de Infraestrutura, né, no Jerry Comper, e solicitamos recursos para o desassoreamento. Então estamos esperando exatamente uma topografia, para fazer essa topografia, para ver se a gente consegue levantar realmente quanto que tem que retirar em termos de batimetria, tirar de material do canal da Barra do Camacho, para conseguir o recurso do Estado. Muita coisa acontece que vocês não sabem, por exemplo. Nossos vereadores também do MDB estiveram no próprio nosso GR, o GR, que é da Infraestrutura do Estado. O GR Comper ele é do MDB. Também solicitaram esse recapeamento aqui da Duque de Caxias até o Trevo. Então tem muita coisa que o pessoal tem ajudado, até os vereadores também nesse sentido. Só que muitas vezes o pessoal diz assim, é só obra da prefeitura? Não, é um somatório. A gente tem que se somar para construir a nossa Jaguaruna. Não, e é uma coisa que cansa um pouco na política, essa destruição do que foi feito pelo outro. Não pode ser. É uma coisa Mas uma coisa que eu fiz boa na minha vida, né? Eu tenho tudo documentado. Eu tenho aqui um resumo da minha administração, sabia? De tudo que foi feito da minha administração, sabia? E quando o pessoal toca no assunto, o pessoal se admira, né? Mandei fotos da barra da festa da tainha da minha época, né? Do que saiu na imprensa local toda. Foram vendendo 2.200 tainhas na época, né? Sabia? Boa. O Jorge cantava como se fosse uma sereia, casal. Ademir, muito bom a gente lembrar as histórias, contar. É claro que tem um argumento, a gente sempre ouve, né, do prefeito Laerte, que a manutenção não tem como dar conta da balsa e a dificuldade de operação, mas que há o projeto de manter agora uma balsa fixa. Falou disso essa semana aqui conosco, inclusive. Mas, Claudemir, nosso tempo se foi, são 9 horas e 5 minutos. Só que eu chamo a atenção o seguinte: o pessoal tem dito comprar uma balsa. Se comprar uma balsa menor, não é adequado àquele canal, sabe? Aquela draga ali, eles chamam de balsa, mas é uma draga de sucção e recalque. Ela succiona e recalca a 500 metros. Ela cava até 5 metros. Aquela máquina é ideal. Se comprar uma pequena, não joga a terra longe, sabe? Né? E aí, só para tu ver a ideia como é que está hoje a draga toda enferrujada lá na Barra do Camacho. Né? A gente passa lá. É uma loucura. Então tem muitas obras, nós construímos uma sede própria do SAMAI, na nossa época, sabia? Postos de saúde, nós construímos do Campo Bom, do Camacho, da Esplanada. Nós tínhamos só 6 pontos de atendimento de saúde. Eu passei para 15 pontos de atendimento de saúde. Entendeu? Então foi muita obra. Sabe qual era a arrecadação naquela época? 13 milhões de reais. Até não é para gravar o número 13, mas 13 milhões. É o seguinte, hoje é 150 milhões, certo? Anual, certo? Quanto é que nós tínhamos de funcionários? 450 funcionários naquela época, certo?
Rapaz, a gente pode passar o dia, mas não vai dar tempo de falar tudo, Claudemir. Precisamos fechar, são 9h06. Prefiro te agradecer pela visita e agendar uma outra aí pra gente falar. Só que a ideia que queria falar do Samba Kiss e da Festa da Tainha acabou passando do lado da nossa prosa. Seja bem-vindo, Claudemir. Quero dizer também que o slogan Cidade das Praias, Jorge, foi criado na nossa época. Até eu parei de falar sobre isso, que teve uma gestão, não foi essa? Claudemir, tu vai me complicar com a direção, eu preciso fechar o programa. Que falou assim, não vamos deixar falar mais isso aí, porque o slogan vai tirar mais. É um slogan bonito, Cidade das Praias. É lindo o slogan. A gente agradece muito vocês. Obrigado, querido. O Jorge aqui, que é um grande parceiro, né? Eu acho que vocês tomam Sadol, não envelhecem, né? Não envelhecem. O Joelce pelo convite. Rapaz, eu com a barba branca que eu tô sem envelhecer mais. E parabenizar o programa de vocês e agradecer os ouvintes que estão certamente sintonizados neste momento. Bem-vindo.